Olá amigos e amigas escaletistas, meu nome é André e você está no canal Escaletosfera. É muito comum que depois de decidir comprar um instrumento, a gente dê preferência pelos modelos mais baratos, afinal de contas estamos estabelecendo ali um primeiro contato para saber se realmente gostamos de tocar antes de decidir investir num instrumento, num modelo mais caro ou profissional. E com as escaletas não é diferente. Mas nos deparamos várias vezes com marcas e modelos que, por conta do preço, geram uma certa desconfiança sobre sua qualidade. E de fato, essa desconfiança tem fundamento porque não é incomum que esses modelos de baixo custo apresentem algum problema, algum defeito, mesmo quando novos. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Eu vou dar algumas dicas do que testar, do que verificar, seja antes de comprar um instrumento, quando, por exemplo, você vai numa loja física e pode testar a escaleta antes, seja quando você recebe o instrumento em casa depois de comprar numa loja online, pela internet. E aí é importante se certificar com o vendedor que essa compra, esse instrumento tem garantia e que a troca pode ser efetuada caso ele apresente algum defeito. Essas dicas também serão bastante úteis para quem vai comprar uma escaleta usada, porque você vai poder saber se a escaleta está funcionando adequadamente e se ela está em boas condições, e também, é claro, para instrumentos profissionais, afinal de contas, não é porque é profissional que está imune à apresentação de algum defeito ou problema de fabricação. Para exemplificar esse processo, eu vou utilizar uma escaleta que eu adquiri recentemente, que é a escaleta Concert, que é um modelo de baixo custo, e que logo mais haverá um review aqui no canal sobre ela, mas assim que ela chegou, eu fiz essas verificações, esses testes, para saber se ela estava em perfeitas condições. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente pode verificar na escaleta são os acessórios, ou seja, o estojo ou bolsa, dependendo do modelo, e também o tubo flexível e o bocal curto. No caso dessa escaleta Concert, ela vem numa bolsa, então eu testei primeiro o zíper, verifiquei que ele está funcionando adequadamente, também dei uma olhada nas costuras, para ver se não havia nenhum furo, nada mal costurado e que pudesse logo apresentar algum problema. Depois eu verifiquei a existência aqui do tubo flexível, do bocal curto e também de um paninho que veio junto aqui. Alguns modelos vêm com esse paninho mesmo, a Dolphin, por exemplo, também vem, no caso de você adquirir um modelo que tenha o estojo rígido, é importante verificar se ele não está rachado em algum lugar, se não tem nenhuma ranhura, alguma coisa profunda. Também verificar se os fechos estão travando adequadamente e se as dobradiças estão em bom estado. Agora vamos analisar a escaleta propriamente dita, então começando com o corpo do instrumento, verificando se não tem nenhuma rachadura, nenhuma ranhura, nenhum problema estrutural que possa atrapalhar o funcionamento do instrumento. Também perceba que nesses modelos de escaleta, Concert, Spring, essas escaletas que são cópias dos modelos da Hohner, se você não sabe do que eu estou falando, dá uma assistida no vídeo qual marca de escaleta comprar, lá eu explico bem essas diferenças entre os modelos de baixo custo. Mas voltando aqui, nesses modelos parecidos com o da Concert, você tem a escaleta dividida em duas partes. Então é a parte de cima e a parte de baixo. Você pode perceber aqui, que existe essa divisão, no instrumento inteiro. E elas precisam estar bem encaixadas. Por quê? Porque senão pode haver vazamento. E se houver vazamento, você vai perceber que você vai precisar de muito mais ar para tocar o instrumento, além do som sempre parecer meio fraco. Então é importante que ela esteja bem encaixadinha. Então, na sequência, vamos verificar se o instrumento está vedado adequadamente, soprando aqui na entrada do bocal. Ao soprar, o ar não deve sair se nenhuma tecla estiver apertada. A sensação é de que o instrumento está fechado, impedindo a passagem do ar. Se por acaso você perceber que o ar está escapando ou ouvir um barulho de ar saindo, provavelmente a escaleta não está bem vedada.
Se esse vazamento for acompanhado por um som, por uma nota, como se você estivesse apertando uma tecla, mas você não estaria, significa que alguma tecla não está vedando adequadamente também a passagem do ar. Você até pode tentar abrir o instrumento e verificar se dá para consertar isso, mas se o seu instrumento estiver na garantia, aconselho trocar. Continuando a verificação da parte externa da escaleta, é importante testar a válvula de saída da água condensada. Por ser um mecanismo com molas, pode apresentar algum defeito. Então aperte algumas vezes e depois sopre novamente na entrada do bocal. Se a escaleta continuar bem vedada, esse mecanismo está funcionando adequadamente. Caso não, então isso é um indício de que a válvula não está funcionando. Então, se começar a vazar ar depois de efetuar esse teste, é porque ela está com algum problema, não está vedando a escaleta de uma maneira correta. Esse é um teste bastante importante, principalmente se a escaleta for usada, porque esse é um mecanismo que costuma apresentar alguma avaria por causa do tempo de uso e também por conta do acúmulo de água condensada que costuma ficar nessa região. Agora vamos ao teste mais importante, que é verificar se todas as teclas estão emitindo som. Eu vou fazer esse teste daqui a pouquinho na escaleta Concert e vocês vão entender por que ele foi passado um pouquinho mais adiante. Mas a dica é testar todas as teclas e verificar se todas elas estão emitindo som. Se por acaso alguma dessas teclas estiver fazendo um ruído, e quando eu digo ruído não é aquele som de ar que existe eventualmente antes da palheta começar a vibrar, e sim uma espécie de chiado, como se dois sons estivessem acontecendo ao mesmo tempo, isso pode indicar que a sua palheta está com alguma sujeira e que isso está impedindo ela de vibrar de forma adequada. Se por acaso alguma tecla não emitir som algum, isso pode significar que ou a palheta está quebrada, ou ela está também com um ajuste mal feito, e também que pode ser que haja alguma sujeira que está impedindo ela de vibrar de qualquer forma. No caso de alguma tecla apresentar um som abafado, e aí você precisa comparar com os sons das outras teclas, né, e verificar se realmente está abafado, se é uma característica de timbre da escaleta, mas normalmente dá para perceber nitidamente quando o som está mais abafado, muito mais abafado do que as outras teclas. Isso significa também que essa palheta em questão precisa de um ajuste. No caso da palheta estar quebrada, aí não tem jeito mesmo. A indicação é trocar esse instrumento, porque aqui no Brasil não são vendidas peças de reposição para instrumentos de baixo custo. No caso da sujeira e do ajuste, você pode até tentar abrir o instrumento e realizar a limpeza e o ajuste das palhetas. Inclusive aqui no canal tem vídeos que mostram como fazer isso e eu vou deixar aqui no card para você acessar, caso você tenha interesse de fazer isso, mas se você não se sentir seguro, eu aconselho também a acionar a garantia e trocar o seu instrumento. Agora vamos falar de problemas comuns às escaletas de baixo custo, que não são necessariamente defeitos, mas sim características desses modelos por conta da qualidade da fabricação e do material utilizado. Então a primeira coisa é em relação ao ajuste. Pode ser que nas escaletas de baixo custo, algumas teclas sejam difíceis de tirar som, né? Você precisa soprar mais forte para que o som seja produzido. Isso tem a ver com o ajuste. E é muito comum que essas escaletas não venham bem ajustadas, né? Você realmente precise de mais força, mais ar para conseguir tocar. Então eu vou, por exemplo, testar aqui essa escaleta Concert e vocês vão perceber isso na prática. Eu vou tentar soprar tudo com a mesma quantidade de ar, tá? E a mesma quantidade de ar que eu sopraria, por exemplo, numa escaleta que eu ajustei. Porque vale lembrar que esse ajuste também é um pouco pessoal, e é por isso que eu digo que é uma característica. Um violonista, uma pessoa que toca violão, às vezes gosta, por exemplo, da corda mais distante do braço.
outros preferem a corda mais próxima do braço. Então, a questão dos ajustes das palhetas é uma coisa parecida, às vezes é uma questão pessoal. Tem gente que realmente gosta de ter que soprar forte para conseguir tirar o som do instrumento. Isso facilita, no caso da palheta, tá um pouco mais alta, né? E aí ter essa sensação de que precisa de mais ar para produzir o som. Pode facilitar alguns efeitos, como o bend, por exemplo. É mais difícil também da palheta parar de vibrar caso exista muita água condensada ali em cima dela, né? Quando a palheta está mais baixa, é mais fácil dela parar de vibrar quando tem muita água condensada. Então, tem coisas que são boas, pontos positivos nessa palheta mais alta e pontos negativos também. No caso da palheta mais baixa, você consegue tocar com pouco ar, então você consegue fazer um som bem piano, começar com um som piano. Isso pode ser interessante para quem gosta de fazer nuances, né, bastante nuances em relação ao volume do som, que a gente chama de dinâmica, que é, por exemplo, o meu caso. Mas vamos ao teste. Então, não sei se ficou claro aí, mas principalmente as últimas teclas, elas demoram para sair o som. Algumas teclas aqui no começo também não estão respondendo logo que eu sopro. E como eu disse, isso é ajustável, isso não é necessariamente um defeito. Outra coisa que você pode encontrar de característica, digamos assim, nas escaletas de baixo custo é a questão da afinação. Eu testei essa escaleta aqui e ela apresentou assim uma variação gigantesca da afinação. Então, algumas teclas estão com afinação mais para cima, né, mais agudas do que deveriam ser, outras estão mais para baixo, e isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente vai tocar acorde, quando a gente vai tocar com outros instrumentos, né? Então eu vou fazer um acorde aqui que soa bem desafinado nessa escaleta, né? Porque a nota Dó, nesse caso, desse modelo, está bem desafinada, então ela não afina com nenhuma outra nota que eu for tocar junto, né? E isso é uma configuração que você pode fazer também. Essa afinação você pode fazer na sua casa. É claro que exige uma certa experiência, né? Talvez seja interessante mandar para alguém que saiba afinar, né? Mas eu não sei se, e aí eu tô falando mesmo, eu não sei se é algo que você pode argumentar para exigir a troca do seu instrumento, porque é como se você falasse assim pro vendedor: olha, eu comprei um violão seu e ele veio desafinado, e aí eu quero outro violão. Percebe? Assim, é claro que no caso do violão é bem mais fácil de afinar o instrumento, mas a escaleta também é um instrumento afinável. Inclusive é algo que, dependendo da regularidade com que você toca, você precisa fazer com uma certa frequência, né? É claro que não é com o violão que você precisa afinar todos os dias, né? Se você for um violonista profissional, ou muitas vezes ao dia, dependendo aí do seu uso. No caso da escaleta pode demorar meses para você fazer isso, mas é algo que é preciso fazer porque a escaleta é um instrumento acústico, né? Assim como o piano, o violino, e que precisa que a afinação seja feita eventualmente. Então, se você não se sente seguro de fazer a limpeza, o ajuste, a afinação, se certifique com o vendedor, no caso da compra online, de que você pode requisitar a troca do produto se ele apresentar alguma dessas questões. No caso de comprar uma escaleta usada ou ir até uma loja física para comprar um instrumento, você pode testar ali a afinação de todas as teclas usando um aplicativo de celular. Também pode tocar o instrumento, né, e verificar se a resposta das teclas estão da maneira que você gosta, lembrando que essa resposta tem a ver com o ajuste das palhetas. E aí você também pode pedir outra unidade, né, e ir testando até achar uma escaleta que satisfaça suas expectativas.
Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações quando novos vídeos forem lançados. Um abraço e até a próxima!